Oi pessoal, sou Miguel Chain, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, fim de semana de New York Pro aqui, cobertura completa aqui no canal. Eu vou falar agora rapidamente como foram as prévias da 212, da Wellness e da Classic Physique, com uma declaração exclusiva para a gente do DC, da Angela Borges. Vamos lá então. Whey, aprovado em todos os laudos de proteína, com alto teor proteico com padrão europeu de qualidade. O whey concentrado Growth é o mais bem avaliado do mercado. Tem até 24 gramas de proteína na porção de 30 gramas do produto e custa só R$ 2,32 a dose. Quem pesquisa, escolhe Growth. Compre agora em gsuplementos.com.br. A primeira classe aqui foi a 212, foi uma classe bem interessante, não foram muitos atletas, mas o nível estava muito bom. O primeiro call-out foi com Noel Adame, Nathan Epler, John Dewitt e Derek Osland. O Noel Adame venceu o Indy Pro em 2019, mas ficou em 16º só na Olímpia do mesmo ano. Em 2020 ele competiu pouco, ficou só no Chicago, ficando em terceiro lugar. O Nathan Epler, vocês lembram aí do Indy Pro, acabou ficando em segundo lugar. O John Dewitt também competiu no Indy Pro, ficou em terceiro lugar. Lembrando que o John Dewitt já competiu no Olímpia e ficou em quarto lugar em 2019. E também tivemos o Derek Osland, que em 2020 ficou em quinto no New York Pro e em oitavo no Olímpia. Então, cara, para se olhar e tomar cuidado. John Dewitt e Epler ficaram no centro o tempo todo, quase todo, na verdade. Devem ser o top 1 e top 2, com uma leve vantagem pro Epler nesse momento, até as prévias. O John Dewitt foi secando ao longo das prévias, melhorando um pouco mais. O Noel Adame chegou muito bem, com pernas gigantes, cara. Quadríceps arredondadíssimos, assim, impressionante. Um monstro. Nas poses de lado e de costas, ele dominou. Até o primeiro call-out, ele estava matando todo mundo nas poses de lado e de costas, com muito volume, muita densidade, bons cortes. Mas ao longo das prévias, especialmente no último call-out, ele foi embaçando. Inclusive no último call-out, ele foi até colocado no centro, ao lado do Nathan Epler. Mas ficou apenas uma pose e foi jogado novamente de lado, infelizmente. O físico dele impressiona muito pelo volume de coxa e pela espessura de costas, mas ele foi realmente embaçando. Os femorais dele não estavam tão marcados assim, mas eu creio que isso é mais por uma questão de não conseguir ou não saber contrair direito, porque às vezes ele conseguia fazer essa contração. Só lembrando vocês, daqui a pouco tem live aqui, vou transmitir a live das prévias da Open, só comentários sem imagem, a gente não pode passar, né, para não tomar strike. Vai ser bem legal, e à noite também, a partir das 20 horas, aí 19, 20 horas, também tem live com vocês, falando tudo sobre as finais. Aqui na 212, a briga pelo título deve ser realmente entre o Nathan Epler e o John Dewitt, com uma leve vantagem para o Epler. Na Wellness, cara, na Wellness, a briga acabou sendo realmente entre a nossa musa Wellness Angela Borges e a Arishna, que veio com um físico muito bom, só que a Arishna estava com um físico ainda um pouco muito agressivo no sentido de cortes. Elas estavam no primeiro call-out, as duas ficaram no centro o tempo todo, mas, por exemplo, a Arishna, ela tinha ali os oblíquos muito marcados, cortando muito, fazendo aquelas teclas de piano. Os quadríceps também marcavam muito na hora de andar, na hora de posar, e até quando ela fazia transições, aquele corte entre o tríceps e o ombro ficava muito evidente, muito aparente. E a Ângela foi pura classe, categoria nata, tá com o físico muito ajustado, tava com o corte na medida certa, com o volume na medida certa. Ela tem, por exemplo, uma separação muito clara ali entre os oblíquos e o reto abdominal, mas os oblíquos não ficam cortados. Ela consegue controlar muito bem a musculatura, tem uma leveza até no caminhar e acaba levando uma boa vantagem por ter todos esses ajustes mais acertados. Como eu falei no primeiro confronto, a Ângela e a Yarishna ficaram no centro o tempo todo. A Yarishna marca mais agressivamente. De costas, a Ângela conseguiu alcançar um volume, um formato de shape de glúteo ali mais adequado para a categoria. E na minha opinião, entre esse grupo aí, a única que chega um pouco mais perto no sentido de glúteos é a Sunny Andrews. A Amanda Rezende, que foi muito bem no outro show também no Pittsburgh, apareceu um pouco menos definida, ficou no meu call-out, mas ficou ali no canto o tempo todo. Na minha opinião, a Ângela atingiu todos os fatores aí necessários para ser a campeã, tem uma vantagem, mas vamos ver como serão as finais aí, vamos aguardar. E a Ângela foi gentil o suficiente para mandar um videozinho pra gente aqui falando um pouco como foram as prévias. Acabamos aqui de sair das prévias, fiquei no centro, né, fui chamada na primeira fileira e fiquei no centro o tempo todo. Tá bem disputado,
Acho que vai ficar aí entre eu e a Yarishna novamente, mas estou muito confiante. Ela melhorou bastante o físico dela, eu consegui melhorar o meu também. É complicado às vezes melhorar sem sair, né, do que já é esperado. Então, mas estou muito confiante, continue acompanhando ela. Pô, Ângela, que legal, muito obrigado por isso. É um dia muito corrido, competição muito desgastante, cansativa, mas ela conseguiu ali ser gentil o suficiente para fazer esse videozinho pra gente. Fico muito feliz, acho que os fãs gostaram muito disso. Falando um pouco da Classic Physique agora, e eu quero saber a opinião de vocês. Conta aí pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa disputa aí entre Ângela e Arishna. Quem vai vencer esse show? Como que vocês acham e qual a visão que vocês têm desse confronto especificamente? Eu falei ontem de um menino meio que sósia do Zancanelli, o Zeke Andrews. Também falei do Danny Unan, que era um dos caras favoritos aí ao título também. E olha só quem foi chamado no primeiro call-out, quem ficou no centro. Zeke Andrews, esse loirinho aí, e o Danny Unan. O Danny Unan um pouco maior, um pouco mais agressivo. O Zeke um pouquinho menor, com um visual um pouco mais clássico. Poderia ter quadríceps um pouco maiores, só que ele tem uma definição bem melhor. Tá fatiado, tá cortado o quadríceps dele, muito bom. Um outro cara que também estava no primeiro call-out foi o Sabur Favors, que também competiu no outro show anterior. O Dimitri, que também foi bem nos shows anteriores, foi chamado só no segundo call-out e foi jogado de lado, acabou indo pro terceiro grupo, talvez não fique nem entre os top 10. E no último call-out tivemos aí a confirmação do Zeke Andrews e o Danny Unan. O Zeke conseguiu melhorar um pouco mais ainda ao longo das prévias, tá mais seco, tá mais marcado, tá com quadríceps bem fibrados. O Danny Unan tá maior, só que tá começando a acumular uma camada de líquido ali, principalmente na parte baixa do abdômen, na parte baixa de lombar. Porém, ele tem a vantagem de ter mais volume e tem costas muito melhores, mais densas e mais finalizadas. Então tá nessa disputa aí. Vamos ver quem vai vencer. Eu acho uma categoria também um pouco indefinida ainda, que vai ser resolvida sobre como os caras vêm nas finais. E esse é o vídeo das prévias. Acompanha aí as lives no canal, fica ligado hoje aí ao longo do dia. E se inscreva porque a gente tem bastante vídeo saindo. Tem vídeo das prévias da Open ainda, tem vídeo das finais. Então não perca muito material para vocês esse final de semana. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.